Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a esta visão geral de Docker. Sim, nessa série de vídeos eu vou explicar para você o que é um Docker, o que é um container, como você pode executar, como você pode começar a trabalhar com container se você ainda não trabalha, se você ainda está pensando, poxa, eu precisava aprender esse negócio de container, então você está no canal certo e nessa série de vídeos que eu vou gravar a partir de agora, você vai entender o que é um container, como é que você pode executar e como é que você pode colocar a sua aplicação aí dentro de um container. Então vem comigo e bora lá começar. Primeira coisa que a gente precisa entender, a diferença de um container para uma máquina virtual. Então olha só aqui no desenho, na máquina virtual, que você deve estar habituado a utilizar, eu tenho um sistema operacional hospedeiro, né, um host, depois eu tenho um virtualizador, seja ele qual for, e depois eu tenho toda a estrutura do sistema operacional de novo. Então eu tenho um sistema operacional inteiro lá dentro, né? Você liga a máquina virtual, você tem um sistema inteiro lá, seja um Linux, seja um Windows, tá tudo lá dentro e a sua aplicação eventualmente pode estar lá. Já num container, eu trabalho num conceito chamado isolamento de processo. Eu tenho sim um host, eu tenho depois aí o meu motor de execução, que a gente já vai ver, eu tenho as bibliotecas e a aplicação rodando. Então, como que é isso? Então, olha só, num modelo de virtualização de máquina virtual, e aqui eu estou usando o Hyper-V como exemplo apenas, pode ser qualquer outro virtualizador, pode ser um VMware, pode ser o que você achar melhor aí de virtualização. Em essência, todos funcionam muito parecidos. Eu tenho então o meu sistema operacional, a minha máquina host, né? Que pode aí ser o seu servidor. Depois eu tenho o virtualizador aqui, que no caso é o Hyper-V, e eu tenho depois vários sistemas operacionais. Então eu posso ter aqui um sistema operacional Windows, posso ter aqui um Linux, posso ter aqui um outro Windows, aqui eu posso ter um Linux Ubuntu, aqui eu posso ter um Linux Debian, aí depende do que você vai fazer. Você pode ter isso numa máquina virtual, tudo bem? Mas é um novo ambiente com um novo sistema operacional. No mundo de containers, eu tenho aí o meu servidor de containers, tenho um motor de execução. No nosso caso, o motor de execução é o Docker. E depois em cima eu tenho os containers rodando, que são aplicações e bibliotecas. Então veja que eu não tenho um outro sistema operacional. A exemplo deste aqui, eu tenho um sistema operacional. Neste aqui eu não tenho. Qual é que é a grande diferença aqui? Quando eu falo de máquina virtual, aqui eu tenho um sistema inteiro. Então eu tenho um outro disco, eu tenho uma outra memória e eu tenho um outro processamento, né? Quando você configura a máquina virtual, você diz lá quanto é que ela vai ter de memória, qual é o tamanho do disco e quanto que ela vai ter de processamento ou processador. Já no caso de um container, não. São processos isolados. Então eu compartilho o mesmo processador, o mesmo disco e a mesma memória. Sendo assim, você precisa tomar alguns cuidados. Como é que é a estrutura de um container, tá? Como é que ele funciona? Então eu gosto muito desta imagem do navio aqui, partindo do princípio que eu tenho um navio aqui, em cima dele eu tenho camadas e camadas e camadas de container, né? Camadas de coisas e um monte de container empilhado. Então, a estrutura de um container é composta de camadas, tá bom? Então a gente vai olhar aqui de baixo para cima como se fosse um navio. Então eu tenho uma camada base. Então imagina o seguinte, se você ligar a sua máquina e você fala assim, eu vou rodar uma aplicação em Node, tá bom? Imagina que você desenvolve em Node. Você tem que instalar o Node e depois você vai lá, copia os seus arquivos. Então eu tenho um Node instalado, copio os meus arquivos, rodo o meu npm e depois eu dou o Node serve ou sei lá, dependendo de como é que você roda a sua aplicação aí, você vai dar um comando ou outro. Mas basicamente você vai rodar um comando parecido com esse, tá bom? No caso de um container, eu não vou partir de uma imagem do Linux, tá? Eu não vou partir de um Linux, eu já parto de uma imagem pronta. Uma imagem é um container que foi construído e foi publicado num servidor lá, num serviço de imagens. No caso do Docker, a gente tem o Docker Hub, mas você pode ter o seu próprio serviço de registro, né? Dependendo do ambiente que você está, da nuvem que você está, você tem um lugar para guardar lá o seu container, a sua imagem pronta. Então, o produto final dessa montagem é uma imagem, tá? No caso aqui eu parto de uma imagem pronta, que é uma imagem do Node versão 10. Então, as imagens de container têm essa característica de ter o nome da imagem, 2 pontos e uma versão, por exemplo, tá bom? É uma boa prática
você, quando construir o seu container, versionar, colocar versões no seu container. Aqui eu tenho um Node 10 e aqui está ilustrado, ele tem várias camadas. Então é como se dentro desse Node 10 tivesse um monte de camadas lá também, tá bom? Depois que eu parto do Node 10, eu copio o meu package JSON ou os packages, né? Rodo o npm install, copio o meu arquivo lá, o server.js. Eu vou mostrar daqui a pouquinho a estrutura do comando copy. Abro uma porta. Isso é importantíssimo. Se você está construindo um container que vai receber acesso, por exemplo, uma aplicação web rodando num container. O container, por definição, é igual a esse container aqui. Ó. Ele é totalmente fechado, tá? Não tem nada aberto. O container é totalmente fechado. Ah, mas eu preciso que alguém acesse a minha aplicação. Então eu tenho que abrir uma porta ou algumas portas. E aí eu dou um expose dizendo aqui, olha, este container, ele escuta na porta 8080. E por último eu dou o comando que roda a aplicação, no caso dessa aplicação em Node, é o comando Node server.js. Pronto, a aplicação está rodando, escutando na porta 8080, tá bom? Muito bem. O container Docker é composto de um arquivo chamado Dockerfile. Então, todo projeto que tem um container Docker, ele tem um arquivinho lá, Dockerfile, que tem basicamente essa estrutura. Se você reparou, é a mesma estrutura da imagem anterior, só que ela está invertida. Porque como um arquivo a gente vê de cima para baixo. Tudo bem, o arquivo começa aqui, mas a representação das camadas da imagem está aqui, tá bom? Só para ilustrar para vocês. Então eu parto do Node 10, crio um argumento aqui, um parâmetro chamado npm-env, que eu dei o valor de production, vou para a pasta usr srcep. É como se eu entrasse num diretório /usr /src/app. No caso aqui é um exemplo de um container rodando Linux, todos os nomes estão em minúsculo. Depois eu copio o package de novo. Aí a estrutura do comando copy funciona da seguinte maneira. O copy é minha máquina local para o container. Para que lugar do container, Carlos? Para a pasta que você acabou de designar. Então veja, eu vou rodar aqui nesta máquina o Docker Desktop, que a gente vai falar durante os outros vídeos. O Docker Desktop está na minha máquina Windows. Então eu estou na máquina Windows, numa pasta qualquer lá que tem o meu projeto. Eu estou copiando coisas para dentro de um container que eu estou construindo agora. Então ele vai copiar da pasta que tiver o arquivo, que eu estiver rodando o comando, para dentro do container nessa pasta. Então eu estou copiando de um lugar para o outro, da minha máquina para dentro do container. Tudo bem? Depois eu dou o comando para produzir o artefato do Node, né, os arquivos do Node finais, que é o npm install sequelize. Depois eu copio todo o resto dos arquivos para cá, abro a porta 3000 e rodo o npm start. Pronto, eu tenho meu container rodando. Tudo bem? Container Windows ou Container Linux? Tem Container Windows? Tem Container Windows também. Eu tenho Containers Linux, que foi onde o container nasceu, né, no mundo Linux. E depois eu tenho Containers Windows. A Microsoft tem feito um trabalho excelente construindo imagens de containers para rodar no Windows, tá bom? Para você ter uma aplicação Windows rodando dentro de um container. Mas para que eu colocaria tudo em container? Imagine que você está num ambiente que você está padronizando as coisas. Eu quero rodar tudo em container aqui na minha empresa. Então eu vou pegar a aplicação que está no Windows lá rodando no servidor Windows e vou botar num container. Vou pegar as aplicações novas ou aplicações que rodam em Linux, colocar em container também e rodar todo mundo em container agora, tudo bem? E aí eu tenho algumas diferenças básicas, tá? Os Linux vão rodar sim numa máquina Linux, né? E os Windows idem numa máquina Windows, né? O container Linux ele tende a ser mais leve porque ele precisa de menos coisas dentro da imagem. Os containers do Windows precisam de mais recursos ainda dentro das imagens, apesar das imagens ter diminuído ao longo dos anos, né? Elas partiam de imagens enormes, de 8 GB, hoje são bem menores. Mas uma imagem Linux, por exemplo, tem 130 MB, 200 MB, então é uma imagem ainda muito menor. Então ela é mais leve, mais rápida, a imagem do Windows é um pouquinho mais pesada. Como eu falei, imagens do Windows você pode necessariamente estar usando para uma aplicação que depende necessariamente de usar o Windows, que seria uma aplicação um pouco mais legada, tá? Se você tem uma aplicação que já é compatível com o Linux, eu recomendo que você rode um container em Linux, tá bom? Ele é muito mais leve, ele é muito mais rápido, tá? A imagem é muito menor, como eu falei um pouquinho antes, né? Do Windows é maior. E aí, cada uma roda no seu ambiente, obviamente. Então, eu coloquei somente para ilustrar, mas o container Linux vai rodar num ambiente Linux e o container Windows vai rodar num ambiente Windows, tá bom? A diferença é que quando eu rodo o Docker Desktop, eu consigo rodar tanto containers Linux quanto containers Windows, tá bom? Então, eu consigo rodar os dois mundos de container ali na mesma máquina, mas cada container vai rodar no seu ambiente, tudo bem? E o suporte
ao container, não é bem um suporte, mas é onde ele é usado mais, né? O container Linux, como o container nasceu no Linux, ele tem uma gama de servidores e ambientes que ele roda muito maior do que um container que roda apenas no Windows. Então, por exemplo, um container Linux, ele vai rodar no Ubuntu, num Alpine, vai rodar num Debian, vai rodar num SUSE, enfim, vai rodar num punhado de distribuições Linux, enquanto um container Windows vai se limitar a rodar em servidores Windows, tá bom? Se você é um desenvolvedor .NET, talvez você até já tenha visto uma imagem dessa. Normalmente, quando você cria um projeto no Visual Studio, ele acaba te perguntando se você quer construir um container. Ele até te pergunta se é Windows ou Linux, ele vai criar uma estrutura muito parecida. Este container tem este arquivo de Docker, né? Ele tem uma característica diferente dos exemplos anteriores, que ele é faseado. Ele tem 2 containers, que no final vai existir apenas um container. Então eu tenho um container intermediário aqui, que é esse primeiro pedaço aqui, que é o container que a gente chamou de build. Então, de novo, a Microsoft foi lá, construiu uma imagem do SDK do .NET 8. Então, se você já baixou o .NET no site dot.net, você vai ver que tem lá os SDKs e tem os runtimes. O SDK você usa no ambiente de desenvolvimento e o runtime você usa no ambiente de produção. Então, aqui eu começo o container com um container de SDK onde eu vou construir o build. Então vamos lá, eu estou construindo aqui, partir do SDK 8 como build, aqui é só uma tag, um labelzinho para o container. Vou para a pasta app, copio o CSproj, dou um .NET Restore. Então, para você que trabalha em .NET, se você nunca executou na linha de comando, né, está acostumado a Visual Studio Code, para executar na linha de comando o .NET, você dá esses comandos. Você dá o .NET Restore, depois você dá o .NET Build ou Publish, e depois você executa com o comando .NET no final. Então aqui eu estou dando um .NET Restore, copio o restante dos arquivos, que vão ser aí o código-fonte propriamente dito, né? Dou um .NET Publish, mudo para Release, né, para ele publicar em Release, e gravar na pasta Alt. Então o resultado final da compilação, da publicação, vai estar na pasta /alt da minha máquina, da máquina do container, né? Então aqui dessa máquina aqui no Alt. Muito bem. Depois eu vou para o container de produção. Olha que o container de produção usa uma imagem que agora é o ASP.NET 8. Aqui era o SDK 8, aqui é o ASP.NET 8 e aqui é o runtime. De novo eu tenho uma pastinha app. Aí eu copio da outra imagem, que era a imagem de build, desta imagem, da pasta alt, que foi esta pasta aqui, para a minha pasta local, que é essa pasta aqui. Parece confuso, né? Mas não é. Então veja, você estava num lugar que você publicou na pasta alt. Agora você está num outro lugar, que é o runtime, que você está falando assim, copia lá daquela pasta alt para essa pasta aqui. Pronto, você tem no container final o binário copiado na pasta app. Abro a porta 80, neste caso dessa aplicação porta 80, e dou aqui um entry point, que é o comando que executa o meu código, né, .NET, o nome do seu projeto aí, .dll, se for uma aplicação ASP.NET Core, por exemplo, um ASP.NET, ele vai subir lá o serviço do ASP.NET, na console você vai ver lá o serviço subindo no Kestrel, e aí você tem a aplicação rodando. Pronto. Aqui eu tenho um exemplo de uma aplicação em React, uma aplicação que usa uma outra tecnologia. Então, novamente, né, aqui eu tenho 2 containers também, está faseado. Eu tenho um container do Node que eu vou construir a aplicação. Então, Node 20 Alpine. Alpine é uma das menores imagens que existe para container. Eu gosto muito de usar Alpine. Tá bom? Mesma coisa, ó. Vou na pasta app, copio o package, dou npm install, copio o restante, dou npm run build. O npm run build produz uma pasta app build, né? Então, se você programa em React, quando você dá o run build, ele cria uma pasta lá app/build, uma pasta /build, né? Dentro da pasta que você está. E aí, beleza, terminou aqui, eu vou então para a imagem do Nginx. O que é o Nginx nessa história, Carlos? Nginx é um servidor web para Linux, tá bom? Como você tem o IS no Windows, se você trabalha no Windows, você tem o Nginx para o mundo Linux. Ele também roda no Windows, tá? Mas ele é mais usado no mundo Linux, é um dos servidores web mais usados hoje em dia, né? Ele faz papel tanto de servidor web quanto de proxy reverso, ou seja, fazer mapeamento entre portas e aplicações. Então eu uso aqui o Nginx para rodar minha aplicação em React, que no final da história, né, a aplicação em React é uma aplicação que tem arquivos HTML, JavaScript e CSS. Então eu preciso de um servidor web para rodar a aplicação no React, tudo bem? Então eu parto aqui de uma imagem Nginx. Eu tenho aqui do lado direito um exemplo de arquivo de configuração do Nginx. Então este arquivo, no meu caso, ele faz parte do meu projeto React. Então dentro da minha lista de arquivos tem um arquivinho lá chamado nginx.conf, que tem essa estrutura. Então ele escuta a porta 80, ele responde no localhost
e ele escuta, né, o diretório dele onde estão os arquivos, é o srshare nginx HTML, e ele espera encontrar lá um arquivo index.html. Tem várias outras configurações que você pode fazer no Nginx, eu não vou abordar aqui, porque é particular de cada aplicação, tá bom? Mas enfim, voltando para cá, eu copiei então a pasta build para exatamente essa pasta aqui, ó, o srshare nginx.html, o srshare nginx.html. Depois eu apago o arquivo padrão do Nginx. Então eu estou partindo de uma imagem padrão de Nginx que tem um arquivo de configuração padrão. Eu apago esse arquivo e copio o meu arquivo, que está na minha pasta de projeto, para o etc nginx confd, que é esse mesmo cara aqui. Então apaguei esse arquivo aqui e troquei pelo meu, que é este cara aqui. Abrimos a porta 80 e para executar o Nginx, Nginx-G, daemon off, que ele vai rodar e parar, né? Ele roda e para ali, tá bom? Um ponto importante de um container é que o container ele executa e ele vai parar em algum momento e ficar segurando ali o container em execução. Se você não botar um comando no final, ele entra e sai do container e não executa nada, tá bom? Muito bem. Tá, e como é que eu rodo tudo isso aí, Carlos? Legal, maravilhoso, entendi, mas o que é build? Como é que eu construo o container? O que eu faço? Aonde que eu vou? Para isso, a gente vai trabalhar aqui com o Docker Desktop. Existem várias maneiras de você usar Docker. Eu posso usar Docker na linha de comando, Docker CLI ou CLI, e fazer tudo na tela preta, como eu gosto de fazer muitas vezes. E tem o Docker Desktop, muito mais interessante, muito mais visual, muito mais simples de usar e tem recursos muito legais que você que está começando com Docker, até mesmo você que já usa Docker, faz muito sentido você baixar o Docker Desktop, porque você tem uma interface gráfica para gerenciar os containers, executar os containers, fazer inspeção, validar a segurança do container, que nós vamos abordar aí numa série de outros vídeos. Então, te vejo no próximo vídeo, quando a gente vai começar a falar de Docker Desktop. Até lá!